Meus irmãos, vamos estender as mãos aqui, vamos entregar a vida de Gilberto ao Senhor. Senhor, nós como igreja abençoamos o Gilberto agora. Abençoamos o Gilberto, entregamos ele agora nas tuas mãos, como vaso teu, para que tu use ele aqui nessa noite. Senhor, teu Espírito Santo fale através dele, em nome de Jesus. Manifesta aqui, Senhor, a tua presença, o teu poder, em nome de Jesus. E oramos, Senhor, para que tenhamos ouvidos para ouvir, e o coração totalmente disposto para receber tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Toda oposição a desfazemos agora. Amém. Toda resistência caia por terra. Obrigado, Senhor. Mas a tua palavra, com certeza, ela nunca volta vazia. Amém. Que ela faça aquilo que te apraz essa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Obrigado. Obrigado, queridos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que têm orado por mim nesses dias. Tem sido cercado de muita oração e tenho realmente recebido do Senhor através das orações de vocês. Então, muito obrigado. Mas não parem por hoje, continuem. E continuem também pela vida do Samir, que vai estar com a gente no domingo. Quando a gente vem para um encontro, agora especialmente um retiro ou encontro mais longo como estes, cada um de nós vem com um nível de expectativa no Senhor. Vamos pensar de 0 a 10. Nós podemos chegar diante do Senhor com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer e com certeza de que aquilo que está no nosso coração, que Deus moveu conosco, falou conosco, vai se cumprir. Mas nós podemos estar também lá no extremo oposto, chegar no encontro desse sem nenhuma expectativa. A gente vem mais um encontro, vai receber uma palavra, vamos estar com os irmãos, mas nós não estamos pensando muito se vai acontecer alguma coisa boa conosco. Estou com um pouquinho, não sei, o retorno aqui, um pouquinho metálico para mim, o alto, não sei o que, os técnicos aí me ajudem, por favor. E nós podemos chegar com nenhuma expectativa, nós podemos ficar entre esses dois níveis, o nível de alta expectativa e fé no Senhor, ou acomodados, sem nenhuma expectativa. Contudo, amados, Deus está com a expectativa em 10. Amém? Ele está com expectativa lá no alto conosco, porque Ele está aqui conosco, Ele quer se derramar, Ele quer falar com cada um de vocês. Pode ser pela palavra que eu vou repartir, pode ser já pelos louvores, pode ser por uma palavra profética, por algum irmão que te traga alguma coisa, ou mesmo às vezes a gente recebe do Senhor algo que não tem nada a ver com o que está sendo pregado. Eu já tive essa experiência. Eu lembro bem de uma dessas experiências quando nós reuníamos lá na Casa Branca. Quem é que chegou aí na Casa Branca? Tem uma turma boa aí. Era um encontro em que o Telmo estava ministrando para os casais. Eu não me lembro mais o que ele ministrou para os casais. Tu lembra? Tu nem estava lá dentro, era só para os casais, né? A Daiane era pequenininha ainda, tinha 15 anos, 17. Olha, eu não sei se tu estava lá, eu sei que faz muito tempo. E Deus falou comigo algo que não teve nada a ver com o que o Telmo estava falando. Não porque a palavra do Telmo não era boa, não, mas porque o Espírito Santo, ele se move e ele tem sempre algo específico para nós.
Ele sempre tem algo que mexe conosco, que Deus quer falar para cada um de vocês. Não pense que Deus vai falar só com alguns, Deus quer falar com todos. Então agora vamos ligar nosso termômetro aqui para chegar em 10 agora de expectativa. Se tu quer receber do Senhor, o Senhor não vai fazer se a gente não quiser, mas se tu quer receber do Senhor, hoje, amanhã, domingo, levanta a tua mão, Senhor, e diz: eu quero que tu fales comigo, Senhor. Eu quero que tu te reveles para mim. Eu quero, Senhor, entender os teus caminhos. Eu quero ser cheio de fé para andar na verdade. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para viver a vida contigo. Eu quero o poder de Deus para operar milagres, sinais, prodígios para pregar o Evangelho. Eu quero ser um homem, quero ser uma mulher cheia de Jesus, cheio do Espírito Santo. E Senhor, nós não queremos nada menos do que isso. Tudo que vem acima disso, recebemos também, mas nada abaixo do que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amados, nós vamos repartir nesses dias um pouco sobre esse tema, restaurando os muros, e hoje vamos falar mais, fazer uma introdução, mas vamos falar sobre as portas. Eu ainda estou com um problema aqui, metálico, não sei, está um pouquinho difícil para mim aqui, se der para dar uma ajeitadinha. Nós vamos comparar essa experiência dos livros de Esdras e Neemias, a restauração do templo, dos muros, das portas, com a nossa vida. Vamos trazer para a linguagem do Novo Testamento. Então, há um texto em 1 Coríntios 10, versículo 11, que está falando do povo de Israel, e diz que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então tudo aquilo que aqueles irmãos lá do Antigo Testamento passaram, elas servem para nós de exemplo, foram escritas para nós, para exemplo nosso, para nós, os que estamos vivendo os fins dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Então essas coisas que estão escritas no Antigo Testamento são exemplo para a nossa vida. Então o que nós aprendemos no Novo Testamento é fundamental, mas tem muitas coisas do Antigo Testamento que, quando é iluminada a palavra, ela nos serve de exemplo para a nossa vida agora, para a nossa caminhada com Cristo. Rapidamente, para pensarmos, para os mais jovens na fé e para os mais jovens que ainda não leram o Antigo Testamento, ou leram muito pouco, não tem muito contato, mas para a gente fazer uma visão panorâmica rápida. Vocês sabem, Gênesis lá vai falar da criação, vai falar do pecado, da queda do homem que se afastou de Deus, a decadência do homem, mas vai falar também que Deus começou a restaurar com uma família, com Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, e que foram para o Egito e ficaram lá 400 anos, se tornaram escravos lá. Mas o Senhor os libertou através de Moisés. Deus usou Moisés e eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, até que Josué assumiu o comando e entrou na terra prometida. Está lá no livro de Josué. Eles conquistaram toda aquela terra, ou quase toda aquela terra, e aí morreu Josué e toda aquela geração, e começou um período chamado dos juízes. E esses homens foram homens que Deus levantou para julgar e para salvar Israel. Passou o tempo dos juízes, o último que chega em Samuel, um profeta de Deus, o povo pede um rei. E Deus, não contente com isso, mas concede um rei. E o primeiro rei de Israel é Saul. Foi um rei mau,
um rei que se corrompeu, mas Deus levantou um homem segundo o seu coração, que era Davi. E depois de Davi veio Salomão, mas Salomão também se atrapalhou na sua vida, e o seu reino, depois na sequência com seu filho, foi dividido em 2 grupos, Israel e Judá. Passaram-se os anos, aquelas 10 tribos que faziam parte de Israel foram levadas cativas para a Síria e se misturaram, e em parte se perderam, se corromperam. Mas continuou mais um pouco de tempo o reino de Judá, que tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Esse povo também, passo a passo, foi se corrompendo, e chegou num ponto que eles foram levados cativos para a Babilônia, o maior reino da época. E lá na Babilônia ficaram 70 anos servindo a Nabucodonosor e aqueles reis que sucederam a Nabucodonosor. Mas quando se cumpriu 70 anos que Deus havia prometido que eles ficariam lá, Deus começou a preparar um tempo para eles retornarem para Jerusalém e para eles reconstruírem a casa do Senhor, o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Então um grupo voltou para lá, não foram todos, mas um grupo que Deus tocou, voltou para lá, e eles passam um bom tempo na reconstrução do templo, e depois passam alguns anos mais, vem Neemias para reconstruir os muros e colocar as portas na cidade. E assim termina o Antigo Testamento. Em 5 minutos, uma retrospectiva, uma visão panorâmica do Antigo Testamento. O que nós vamos ter por base? Essa parte final, esse retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir o templo, os muros e as portas. Estão comigo? Deu para entender? Glória a Deus. Isso vai nos motivar mais a ler o Antigo Testamento ainda. Interessante, amados, que o relacionamento, Deus quer um relacionamento sempre com o homem. Quando Ele cria o homem, Ele, lá no jardim, Ele comparece para estar com o homem e a mulher. Só tem um episódio, mas nós cremos que o Senhor apareceu muitas vezes com eles, que na viração do dia Deus foi falar com Adão, estar com Adão e com Eva. Ele convivia, ele se relacionava. Diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, mas depois que eles pecaram, eles tiveram vergonha. Por que será que eles ficaram com vergonha? Antes não tinham, aí pecaram, se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ficaram com vergonha. Alguns usaram o entendimento de que o pecado original era o relacionamento sexual, por isso que é a vergonha, mas não, Deus criou essa vida íntima do casal. Amados, a vergonha veio por um motivo. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão e Eva estavam vestidos com a glória de Deus. A presença de Deus neles não gerava nenhuma vergonha. Mas quando eles pecaram, a glória de Deus, eles perderam. Aí veio a vergonha. A glória de Deus sempre está presente onde Deus quer se manifestar. Deus quer nos encher da sua glória nesses dias aqui. E o Antigo Testamento começa com a glória, começa com a comunhão com Deus, mas passa por momentos assim, em que Deus manifesta de novo a sua glória e quer comunhão. No deserto, o povo no deserto, o ponto alto é o momento da construção do tabernáculo. Eles constroem o tabernáculo, e lá no capítulo 40 de Êxodo, diz que quando eles consagram aquele tabernáculo, diz que a glória do Senhor enche o tabernáculo, e ninguém pode ficar ali. Tal a presença de Deus. Passam-se alguns anos mais, ou muitos anos, Salomão constrói um templo ao Senhor.
Quando eles consagram o templo, o que acontece? A glória do Senhor enche aquele lugar e todos têm que sair. Tal a glória, a presença de Deus. Passa-se mais tempo, vem a construção que nós vamos falar aqui do templo de Zorobabel. Foram 3 levas para Jerusalém. A primeira leva, Zorobabel, é que constrói o templo. Segunda vem Esdras e a terceira vem Neemias, em períodos diferentes. O que acontece? Lá nesse templo que fala em Esdras, não fala da glória, que havia uma glória lá quando eles consagraram. Mas o profeta Ageu, ele, quando incentiva o povo a reconstruir, o povo, por causa da perseguição, por causa das oposições, paralisou a obra, ele diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Há uma promessa profética para aqueles dias. E nós vamos ver que no final, quando eles constroem o templo, muitos anos depois constroem os muros, colocam as portas, eles fazem uma consagração dos muros e o povo está cheio de alegria. Não fala da glória, mas há uma alegria em todo o povo. Entramos no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. João 1,14 fala: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diz que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitar, nós já escutamos isso, outros irmãos falando, que a palavra vem do termo tabernáculo. Jesus se fez um tabernáculo, ou como nos ensinava o Moisés, lá há muitos anos, que ele tabernaculou, criou um verbo. Jesus tabernaculou, ele se fez tabernáculo, ele veio habitar no meio do povo. E o que tinha no meio do povo? A presença de Deus. E o que eles viram? Viram a sua glória. De novo, Deus no meio do povo. No meio do povo Deus está, ali manifesta a sua glória. Agora, o Senhor morre, é sepultado, ressuscita, começa a vida da igreja. O Senhor está no meio do povo pelo Espírito Santo. A igreja está se movendo na terra, está mudando a história do homem através do poder do Espírito Santo. E o que se manifesta? Em cada lugar se manifesta a glória de Deus. Cada milagre, cada cura, cada conversão é a manifestação da glória de Deus na igreja do Senhor. Passam-se muitos anos e nós não chegamos lá. Apocalipse, capítulo 21, diz que lá no final não tem templo, porque o templo é o Senhor, é Deus Pai e o Cordeiro. Não tem templo, mas eles são o templo. E esse templo está cercado por um muro, como lá nós vemos em Neemias. E esse muro tem 12 portas, como está lá em Neemias. Mas tem uma diferença: em Neemias tinha que fechar, tinha que ter vigias. Agora, lá na Nova Jerusalém, esse templo não precisa, essas portas não precisam mais ser fechadas, porque não tem mais noite. E a glória do Senhor ilumina aquele lugar. O Senhor mesmo é o templo, o Senhor mesmo ilumina, e não entra mais nada que não presta dentro desta cidade. Nós estamos caminhando para estes dias. Glória a Deus. Mas não chegamos lá ainda. Então temos que viver aqui na terra aquilo que Deus preparou para nós, enquanto aguardamos esse tempo glorioso. Amém? Deus quer viver no meio do seu povo e continua com esse coração. Todos esses episódios que eu falei, com exceção em Apocalipse, sempre tem a presença de adversários.
Onde Deus está trabalhando com o homem, se levanta um adversário. Lá no jardim, apareceu a serpente, que nós sabemos que é Satanás. Depois, o tempo do tabernáculo, havia um povo que guerreava seguidamente contra Israel, que eram os filisteus. E lá no finalzinho, já no tempo já de Eli, passando para Samuel, eles levam a arca. Era um inimigo que estava atacando para atrapalhar e impedir que a glória do Senhor ficasse no meio do povo. Quando acontece isto, a nora de Eli está grávida e vai ganhar um filho. E quando vem a notícia que que os filisteus roubaram a arca de Deus, e a notícia chega a Eli, sabendo que os seus filhos morreram, que a arca de Deus foi levada, ele já era velho, caiu e quebrou o pescoço e morreu. E a sua nora dá à luz, e quando dá à luz, ela dá um nome ao seu filho. Quem sabe? Icabodes. Que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Então o diabo está sempre querendo roubar a glória de Deus, sempre querendo tirar do nosso meio a presença do Senhor. Vem o período do templo que Salomão constrói, a glória do Senhor se manifesta ali, mas o povo se corrompe, que Deus permite que os babilônios venham e destruam o templo, levem cativos o povo, de novo, onde era para estar a presença do Senhor, o povo cercando a presença do Senhor, é desfeito. Passam os anos, vem a construção de Zorobabel, de novo, passam anos, e nós vamos ver destruição. Aí já por muita tentativa de destruição por um povo misto que habitava ali, tentando impedir a construção do templo, tentando impedir a construção dos muros, tentando impedir que a glória de Deus esteja ali. Nos dias de Jesus tem um inimigo. Satanás está desde o início lutando para liquidar com Jesus, para derrubar Jesus. Mas glória a Deus, quem caiu foi ele, quem foi derrotado foi ele, a presença de Deus. Por isso que João escreve lá na sua carta, 1 João, depois de muitos anos, ele começa a relembrar, e ele vai dizendo: o que temos visto, o que temos ouvido, o que os nossos olhos contemplaram a respeito do verbo da vida. Ele começa a lembrar, e vimos aquilo que está dito lá em João, na carta, no Evangelho, e vimos a sua glória. Eles caminharam com Jesus, eles estavam com Jesus, eles tocaram na glória, tocaram na vida. O que é a glória? A gente pode pensar que a glória é só uma luz, como lá na transfiguração, uma presença luminosa, mas a glória do Senhor, na verdade, é Deus. Quando os discípulos andaram com Jesus e disse: nós vimos a sua glória, eles estavam tocando em Deus. Não era só um homem santo, bom, puro, que fazia milagres, eles tocavam em Deus. Imagina, Deus quer que nós o toquemos agora. Deus quer andar do nosso lado. Enoque diz que Enoque andou com Deus. Ok, nós pensamos, está bem, Enoque andou com Deus, é uma forma de dizer um relacionamento íntimo com Deus. Eu creio, isso é uma opinião minha, que de fato ele andava todos os dias com Deus do lado dele. Ele sentava para comer, Deus sentava com ele. Ele estava junto. Por isso que João vai dizer, de novo eu falo, e vimos a sua glória. Deus quer que a gente toque em Deus, amados. Toque na sua presença. Olhar, querer estar.
Imagino João, muitos anos depois, como sentia aquelas lembranças, como gostaria de novo de estar tão perto do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver algumas etapas desse retorno, dessa reconstrução. Quando Deus vai fazer alguma coisa, amados, Deus começa sempre movendo na oração. Deus começa movendo alguém para orar, para cumprir os seus propósitos. Essa é, se não é sempre, é praticamente 100% das vezes. E aqui Deus moveu, o primeiro homem que Deus moveu foi Daniel. Baseado lá nas promessas que Jeremias tinha dado, do tempo que eles iam ficar, Daniel entendeu que o tempo estava cumprido, era tempo de voltar para Jerusalém. E ele começou a orar e suplicar, com jejum, sacos, cinzas, orando e confessando os pecados do povo. Amados, a palavra diz em Ezequiel que havia os três homens mais justos que viveram na terra: Noé, Daniel e Jó. Mas o que ele faz? Ele se identifica com o pecado do povo. Ele não começa a orar: Senhor, perdoa esse povo pecador, perdoa porque eles se rebelaram, perdoa que eles foram maus. Ele confessa os pecados, ele se identifica, ele jejua, ele sofre com os pecados do povo. Assim precisa ser conosco na igreja. Não adianta a gente só olhar: a igreja está sofrendo por causa dos pecados do fulano, os pecados do cicrano. Não, Senhor, nós pecamos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, restaura a tua igreja nesses dias. Nós temos que nos identificar, não temos que ficar olhando apenas para ver se encontramos alguém que está em desordem. Nós temos que nos identificar e orar, e clamar, e jejuar. Assim foi Daniel. Deus moveu o coração de Daniel. E olha, Daniel, a palavra diz, o anjo diz: tu és muito amado. Coisa boa teu nome Daniel, né? Os Daniéis que estão aqui, levante a mão e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta só ter o nome, né? Mas é lindo. Daniel, muito amado, homem muito amado. Mas Deus diz isso para cada um de vocês, a cada um: tu é muito amado, tu é muito querido do meu coração, tu é precioso aos meus olhos. Todos vocês, mesmo que tua vida hoje esteja completamente atrapalhada aqui, Deus tem essa palavra: tu é amado para mim, eu te amo. Amém? Então tem uma palavra profética, promessas lá de Jeremias, tem oração de Daniel, mas daí então, com essa resposta à oração, Deus começa então a despertar pessoas. Deus desperta Ciro, que era o rei da Pérsia. Eles tinham derrotado os babilônios, agora eram os medo-persas, e Ciro está reinando. Vocês sabem que a Pérsia atualmente é o Irã. Hoje o Irã é um grande inimigo de Israel, mas Ciro foi um grande amigo de Israel. E eu creio que Deus está honrando esse homem, porque dizem que é um dos lugares que está se convertendo mais gente hoje no mundo muçulmano, é no Irã. Amém. Debaixo das barbas daquele profeta, né? Glória a Deus. Deus honra, Deus honrou, porque aquele homem foi despertado pelo Senhor e ele respondeu ao Senhor. Mas não só aquele homem foi despertado e entendeu que ele tinha que mandar o povo, liberar o povo, mandar os recursos. Homens foram despertados, mulheres foram despertadas, sacerdotes, levitas, o povo. E ficou liberado: quem quer ir, pode ir. Eles eram escravos lá, mas agora eles vai. Nem todos foram. Não foi um grupo grande, mas aqueles que foram despertados, tocados pelo Senhor, foram e retornaram.
Eles chegam lá, está tudo destruído. A primeira coisa que eles fazem, vamos abrir a Bíblia, para saber que eu leio a Bíblia também, Esdras capítulo 3, versículo 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Havia um terror sobre eles, porque eles estavam no meio dos inimigos, eles não tinham proteção nenhuma, não tinham o templo, não tinham os muros, mas a primeira coisa que eles fizeram naquele lugar foi construir o altar. Tudo começa na nossa vida no altar. É lugar de consagração, é lugar de entrega, é lugar de dependência de Deus. Mas eles não ficaram nisso, eles avançaram. No versículo 6 do mesmo capítulo vai dizer que eles lançaram os fundamentos do templo. Começaram a lançar um sólido fundamento. Mas com o passar do tempo, os inimigos, vendo aquele avanço, começaram a de todas as maneiras tentar impedir que fosse reconstruído o templo. Mandavam cartas para o rei, dizendo que aquele povo estava construindo aquela cidade de novo, que aquilo ia ser um problema. Eles, no início, disseram, até lá já na Neemias, que queriam construir juntos os muros. Mas aqui, no período do templo, eles estão lutando para que o templo não seja construído. O templo levou 21 anos para ser concluído. Desses 21 anos, 16 foi paralisação. Sindicato dos pedreiros mobilizou lá e parou com tudo. Não, foram os adversários. O povo, por sua vez, desanimou. Começou a se focar nas suas coisas, nas suas casas, na sua vida. E o profeta, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, e ele diz: olha, vocês estão se ocupando com as coisas de vocês, e vocês deixaram de lado a casa do Senhor. E mesmo contra a ordem do rei, Ageu e Zacarias, os profetas de Deus, animaram o povo e eles recomeçaram a construção. Amém? Então, amados, o adversário vai tentar paralisar, ele vai usar autoridades, ele vai usar pessoas próximas, pessoas, vizinhos, todas as formas para tentar paralisar que a casa do Senhor seja construída. Mas o Senhor tem uma palavra profética: não desanime, não foque nas tuas coisas, foque naquilo que Deus tem. Deus está querendo reconstruir plenamente, estabelecer a sua casa nesses dias, que não é um salão, que não é um templo, mas que é a sua igreja, o lugar onde o Senhor habita entre nós. O templo é construído com vitória. Depois vem esse período de Esdras, que é um escriba, um sacerdote, que conhece a palavra, que ama o Senhor, e ele começa a trazer a palavra e colocar em ordem aquele povo. Havia um templo, mas agora ele precisa colocar a palavra de Deus a funcionar. Há muitas correções que precisam ser feitas no meio do povo, e aquela palavra começa a entrar, e começa a haver purificação entre o povo. Passam-se anos, 60 anos mais ou menos depois do templo construído, é que é o período de Neemias, é a terceira leva. Ele vai começar a restaurar os muros e as portas. Neemias foi um homem tremendo de Deus, movido pelo Espírito Santo, movido para deixar a sua posição. Ele tinha uma posição privilegiada junto com o rei, mas ele deixou tudo para
fazer a vontade de Deus, porque ele viu que o povo estava na miséria, que os muros estavam caídos, que as portas estavam queimadas, que aquilo que Deus queria há muitos anos não estava ainda concluído. Nós também precisamos ter essa visão, não podemos nos acomodar onde chegamos. Deus quer levar a tal ponto que esteja concluída essa obra, restaurada. É impressionante que ao mesmo tempo que levou 21 anos para o templo ser construído, os muros foram construídos em 52 dias. É claro que é uma construção diferente, mas havia aqui um poder e uma decisão muito forte de Neemias, que não tirou o foco. Há uma divergência em que tamanho tinha esse muro. Alguns falam que o perímetro dele é de 4 quilômetros, outros falam em 1.800 metros. Uns falam em 8 metros de altura, outros em 12 metros de altura. E ele tinha podia caminhar por cima, porque tinha cerca de 8 metros e meio. Imagina que construção! Alguém sabe qual é a medida que nós temos aqui, de uma ponta a outra? 13,5. Então, de lá até aqui, mais ou menos, era o muro. Dá para caminhar por cima. 12 metros de altura. Por baixo, 1.800 metros. 52 dias. Porque o povo estava construindo lado a lado. Eles estavam unidos, cada um na frente da sua casa, com a colher de pedreiro na mão, com a espada na outra. Eles estavam focados. Então 52 dias, imagina, que velocidade de construção. Se a Karine tivesse uns pedreiros desse, meu Deus, glória a Deus. No final os muros estão construídos, as portas são colocadas, Neemias estabelece um sistema de vigilância, e eles consagram os muros. E aí é uma procissão, é um termo que a gente acha que é católico, né? Procissão da farará, né? Não, procissão é essa caminhada aqui de consagração. Eles caminharam 2 grupos em cima dos muros, louvando, tocando, bendizendo, cheios de alegria. Isso que Deus quer para a igreja, uma igreja cheia de alegria. Tem inimigos? Tem, mas é uma igreja cheia de alegria. Os inimigos têm muitas estratégias. Eles tentam nos desanimar, eles tentam nos desviar do propósito, tentam tirar os nossos olhos para focar nas nossas coisas, eles nos acusam, eles mentem contra nós. Esses são os adversários. Mas nós temos que ser o povo que não foca nos adversários, mas que luta contra os adversários. Neemias foi um homem resoluto, um homem decidido. Quantas vezes tentaram contra ele, quantas fake news lançaram contra ele. As fake news já estavam lá no tempo de Neemias. Eles disseram: o Neemias está querendo ser rei sobre vocês. Fake news. Mentiras. Ele está sempre acusando. Ele acusa os irmãos, ele é o acusador dos irmãos. Queridos, um parênteses, nesses dias que nós estamos vivendo, se prepare, vai ter muita acusação contra os servos de Deus, muita mentira, para tentar enfraquecer as ovelhas e jogá-las contra os pastores. Eu não estou dizendo que não tem pastores maus por aí, mas o diabo é o acusador. Ele quer dividir, ele quer acusar, vai começar a aparecer reportagem disso, reportagem daquilo, isso e aquilo. Para quê? Para que as ovelhas se retrocedam. Confiram e fiquem atentos para não ser enganados nesses dias com as fake news. As fake news mesmo. Glória a Deus.
Senhor é bom. Estou na metade do meu tempo, mais ou menos. Com base em toda essa primeira parte, que é lá do Antigo Testamento especialmente, eu quero agora, à luz do Novo Testamento, caminhar alguns passos para trás na nossa experiência. O que Deus quer? Sobretudo, Deus quer manifestar a sua glória. Nós estamos vivendo nesses dias a glória de Deus? Muito pouco. Aqui, acolá, em algumas situações. Mas eu creio que Deus quer manifestar muito a sua glória. Deus quer fazer, amados, que a sua presença, a sua glória seja tão forte que talvez a gente tenha que sair desse salão às vezes, ir lá para a rua, de tal a presença do Senhor. Outras vezes os vizinhos vão chamar os bombeiros para saber que fogo está pegando aqui em cima. Como foi lá na Rua Azusa, que várias vezes chamavam os bombeiros porque achavam que estava pegando fogo naquele lugar de encontro dos irmãos da Rua Azusa, lá no início do século XX. Aí se passar bombeiro aqui, pode saber. Dá uma olhadinha né, no vizinho, né? Mas se ele vier aqui, a glória do Senhor quer se manifestar. Mas não só aqui nesse lugar, Deus quer manifestar a sua glória quando nós pregamos o Evangelho. Deus quer manifestar a glória quando nós oramos pelos enfermos. Deus quer manifestar a glória quando nós ajudamos os necessitados. Muito mais do que nós estamos experimentando, Deus quer que a sua glória encha a nossa vida. Que as pessoas vejam em nós a glória de Deus e se prostrem diante do Senhor. Venham no encontro desse aqui, alguém que não conhece o Senhor, e porque a palavra é liberada, porque a palavra profética é liberada, eles vão se prostrar diante do Senhor e vão dizer: Deus verdadeiramente está neste lugar. Então, amados, nós temos muito dia especial. A glória de Deus é para nós. Moisés diz assim: mostra-me a tua glória. Mas peraí, o Moisés estava sempre falava face a face, diz que o rosto dele vinha brilhando por causa da presença de Deus, e agora ele vem dizer: me mostra a tua glória. É porque sempre tem mais, queridos, sempre tem mais. Quanto tu já recebeu do Senhor? Isso aqui, talvez uns isso aqui, outros isso aqui, mas é pouco, é muito pouco. Deus quer manifestar a abundância da sua glória na sua igreja e na tua vida específica, na minha vida, amado. Glória a Deus, que nós possamos ser cheios da glória do Senhor. João, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz: ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ele está falando da glória do Senhor, ele está falando daquilo que ele viu, para quê? Para que a alegria seja completa. Queridos, o povo de Deus é um povo que Deus quer que seja um povo alegre. Neemias fala lá: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se tu não tem alegria, tu tem força? Amados,
A alegria é um termômetro da nossa vida espiritual. Se nós estamos cheios de alegria, e eu não estou falando aqui uma felicidade passageira, porque tu conseguiu um emprego novo, porque tu fez um bom negócio, ou porque tu está feliz que o teu filho passou na escola, ou porque tu ganhou um aumento salarial. Não estou falando dessa felicidade passageira, mas a alegria que é completa, que é permanente em nós. Essa alegria é o termômetro da nossa vida espiritual. Ela é a primeira coisa que tende a baixar quando nós passamos por dificuldades. Nós não abandonamos o Senhor porque vem uma tribulação, nós não deixamos de amar o Senhor porque vem uma tribulação, muitas vezes não perdemos nem a paz, mas é muito comum nós perdermos a alegria, desanimamos, nos deprimimos, nos entristecemos, choramos muito, e eu não estou dizendo que não tenham coisas que nos causam profunda tristeza. A perda de um ente querido, uma crise familiar, uma dificuldade com o filho, com a esposa, com o marido, a dificuldade financeira. É claro que essas coisas trazem um nível de tristeza, mas não é esta que eu estou falando, não é essa tristeza também temporária. Essa é uma tristeza temporária. Eu estou falando de uma alegria permanente. Jesus fala em João 15, João 16 e João 17, uma expressão: para que a vossa alegria seja completa. Há uma alegria que Deus quer que esteja na igreja. Deus quer que nós sejamos esse povo cheio de alegria. Podemos até correr algumas lágrimas, porque estamos passando pela tribulação, mas não seja retirado de nós a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo quer nos roubar a alegria, ele quer nos deprimir, ele quer nos abater, ele quer nos tirar do foco. Não permita que o diabo roube a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Tem um texto em Atos 13:52, esse tempo estava compartilhando junto com o Leandro, que diz que a igreja transbordava de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé tinham passado por uma tremenda tribulação, mas eles fugiram, mas a igreja transbordava de alegria e do Espírito Santo. É isso que Deus quer para nós. O que é transbordar? É um lugar, pensa numa caixa d'água que não tem boia. Esse tempo aconteceu lá em casa. Arrebentou a boia e começou, Dalginara lá no meio da noite chamou, tem um negócio correndo aí, vazando água, né? Transbordando, 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 transbordando. É isso que Deus quer que sejamos também. A igreja, porém, transbordava de alegria e do Espírito Santo. Agora, amados, se essa alegria se afasta de nós, ou se nós não estamos alegres, talvez alguns de vocês aqui estão sem alegria, estão tristes há muito tempo, abatidos e abatidos por muito tempo, desanimados e desanimados por muito tempo, não deixaram o Senhor, mas estão sem força. O que nós vamos fazer? Nós vimos a glória que Deus quer, nós vimos que essa glória vem também como fruto dessa alegria do povo, da presença do Espírito Santo. O que havia antes da alegria lá no livro de Neemias, antes que eles caminharam sobre os muros e consagraram? A última coisa que eles colocaram foram as portas. Pois que o muro estava pronto, eles já tinham construído as portas, pois colocaram os muros, eles levantaram as portas e colocaram com seus ferrolhos e suas fechaduras. Eu acho que o mais próximo que nós podemos ver de portas assim é daqueles filmes medievais, aquelas enormes portas com fechaduras, ferrolhos, trancas. Para quê? Para que o inimigo não entrasse, os adversários não entrassem mais. Desculpe.
Então, se a alegria não está presente, o que nós temos que, primeira coisa, conferir? Como estão as portas da nossa vida? E hoje, a primeira parte é sobre as portas. As portas falam de algo mais individual. Amanhã nós vamos falar um pouco mais dos muros, que fala mais coletivamente. Como estão as portas? Que portas são essas? E eu quero citar algumas portas que a palavra fala que precisam estar bem estabelecidas na nossa vida. Quero que vocês abram comigo Mateus 7, 13 e 14. Essa palavra eu escutei muito na minha infância, até eu me desviar do Senhor. Escutei muito essa pregação, e acho que essa palavra precisa ser renovada nesses dias na igreja. Mateus 7, 13 e 14. Está aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essa palavra tão séria, e que nos causava tanto temor naqueles dias, ela ficou um pouco enferrujada. Não a palavra, mas esse ensino, porque nós talvez perdemos um pouco dessa compreensão. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Tem duas portas, uma estreita, uma larga. Um caminho largo, um caminho apertado. Um que conduz para a perdição e outro que conduz para a vida. Um que poucos vão seguir, outros que muitos vão entrar. Talvez haja entre nós alguns que ainda não entraram pela porta estreita. Mas o Senhor está nos exortando nesses dias, amados. Há dois caminhos, há duas portas. O Senhor não brinca. O Senhor nos chama a atenção nesses dias. Não espere para amanhã. Cantávamos lá, amanhã pode ser muito tarde. Virou só um cântico, mas não é só um cântico, é uma verdade. Eu me lembro que quando aquele irmão Reinhard Bonk veio aqui, não sei quem foi naquela campanha lá, tem alguns lá, Ezequiel, Clarice, tem outros lá, Silvio. E aí num encontro que ele fez com pastores e líderes, ele contou uma experiência, que ele estava pregando numa igreja, e uma jovem no final chegou para ele, ele falou alguma coisa do Senhor, ela disse assim, mas eu sou muito jovem para seguir Jesus. E saiu triste, como um jovem rico mais ou menos. No outro dia, ele estava no hotel, vou contar a história como eu lembro, pode ser que tenha, se vocês escutarem depois alguma coisa um pouquinho diferente, é porque eu posso estar um pouquinho atrasado a minha lembrança. Mas ele estava num hotel, tomando café da manhã, e aconteceu um acidente. E ele foi verificar aquele acidente, que foi fatal, e era essa moça. E ele usou uma expressão que me marcou até hoje, que ele dizia assim, tão perto do céu, tão longe de Deus. Aquela vida estava a poucas horas do céu. Ela achava muito nova, mas ela estava muito longe do Senhor. Então o Senhor nos exorta hoje, há duas portas, há dois caminhos. O Senhor fala para o profeta, para que se converta dos seus maus caminhos, abandone os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor. Hoje é dia, amados, de salvação nesse lugar. Amém?
O texto também de Lucas sobre isto diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Há um esforço, há uma determinação. Eu fui olhar essa palavra no grego. A palavra esforçar-se é a palavra agonizomai, que quer dizer lutar com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo, para entrar na porta estreita, amados. Recebe tu a palavra do Senhor hoje. Essa é a primeira porta que tem que estar estabelecida na nossa vida. A segunda porta, vamos para Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando Caim fica triste, chateado, irado com o Senhor, porque o seu sacrifício não foi aceito, Deus vem falar com ele, que Deus precioso, Ele vem para o pior pecador, Ele vem sempre buscando que a pessoa seja restaurada. Capítulo 4, versículos 6 e 7, o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim ficou irado com Deus, descaiu o semblante, a alegria foi embora, mas ele não podia atingir Deus, ele atingiu seu irmão, porque seu irmão, seu sacrifício foi aceito, não porque Abel fosse melhor num certo sentido, ele era melhor sim, porque ele ofereceu o que agradava a Deus, ele foi considerado justo lá, como fala em Hebreus, porque ele ofereceu um animalzinho, um substituto pela sua vida, reconhecendo: eu nada posso fazer. Mas o pecado, amado, estava à porta do Caim. E talvez aqui tenham pessoas que já entraram pela porta estreita, mas o pecado está batendo na tua porta. Na escola que eu estudei, tinha um devocional, na época que podia ter devocional cristão nas escolas, e aí reunia aquela criançada toda, e ali nós recebíamos a palavra de Deus, nós orávamos, nós cantávamos, e tem um cântico que eu acho que cantam aqui as crianças, eu não sei, aquela toque, 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 cantam aqui com as crianças? Os professores que estão aqui, como é que é? Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim orar. Amém? Não deixe que o maligno venha com os seus pecados para dentro do teu coração. O pecado é destrutivo, amados. Ele só tem uma aparência momentânea de prazer, mas ele é destrutivo. Ele corrompe a mente, o coração, o corpo, o espírito e especialmente o teu relacionamento com Deus. Então, amados, não estabeleçamos bem essa porta, coloquemos vigia nessa porta, para que Satanás não entre por ela. Amém? Vamos para João capítulo 10, versículo 7, a terceira porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. No versículo 9 diz que ele é a porta, no 7 diz: eu sou a porta das ovelhas.
Mas ele também diz no versículo 11: eu sou o bom pastor. Então Jesus é a porta das ovelhas, mas ele também é o pastor. O pastor, quem entra por ele, encontra a pastagem, e tem um pastor que vai o conduzir. Nosso acesso é pela porta, é por Jesus. Mas quando nós entramos pela porta, nós não ficamos parados na porta, nós começamos a seguir o bom pastor. O que nós estamos seguindo? Jesus exorta: o mercenário, ele está ali para te enganar. Quando vier o mal, o lobo, ele vai fugir e dispersar as ovelhas. Nós estamos cheios de mercenários no mundo. Na internet, então, é cheio de mercenário. Querem te guiar para muitos lugares. As escolas, as universidades estão cheias de mercenários. Quem é o teu bom pastor? Quem é o teu pastor? Quem é que tu está seguindo? Tu está seguindo de fato Jesus e os seus ensinamentos? Ou tu está sendo influenciado por algum falso cristão, por um youtuber, uma influencer? Ó, que lindo, né, falar inglês. Deve estar errado, mas é o que tentei. André, me corrige depois. Uma ideologia. Quanta ideologia maligna tem entrado na igreja. Quanto ensino falso desse mundo. Quantos irmãos, pastores, homens de Deus estão se corrompendo com os ensinos malignos de Satanás. Quantos pastores se corrompendo e levando após eles um rebanho de ovelhas. Mas o Senhor diz: eu sou o bom pastor. Não é o Roberto, não é o Leandro, não é o Gilberto, não são os discipuladores. Ele é o bom pastor. Esta é uma porta que só pode estar aberta para o bom pastor. Quarta porta que tem que estar bem estabelecida, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou entra no teu quarto, e fechada a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente, diz na minha versão. Aqui só fala te recompensará, mas aqui diz que vai recompensar publicamente. Essa é a porta do quarto que nós entramos, onde é nós e o Senhor. A gente se fecha para todo o resto, ou deveríamos fazer isto. Meu primeiro discipulador dizia assim: quer lembrar de uma coisa que tu esqueceu, vai orar. Aí ele ia orar lá, daí, tem que fazer isso. Sempre vem uma lembrança. Tinha que fazer, tinha que ligar para eles. Por quê? Porque o diabo quer roubar esse teu momento. Mas vai começar aquela série da Netflix. Nem sei se a Netflix é famosa agora, tem outras coisas, né? Outras coisas aí. Tem que escutar uma pregação. Não, o Senhor nos chama, entra no teu quarto. Deus quer te recompensar só porque tu vai estar com Ele. Não é porque a tua oração vai ser respondida. É um lugar onde a gente se fecha para o mundo, se fecha para a família, se fecha para todos. E no nosso quarto, essa porta tem que estar bem estabelecida. A oração em secreto é o termômetro da nossa dependência de Deus. E me causa muito temor, eu vendo isso aqui, meu Jesus, misericórdia, Senhor. Quanto estamos dependendo de Deus?
Não adianta eu dizer, estou dependendo de Deus. Quanto tempo ou com que frequência tu vai para o lugar secreto? Está dependendo de Deus? Esse é o termômetro. Eu estou lá no lugar secreto. Eu fico no lugar secreto com o Senhor. Não estou dizendo quanto tempo, X tempo, não é isso. Mas é quem está lá. Quinta porta, a porta da fé. Esse texto, não precisam abrir, Atos 14, 27, está falando que o Evangelho, a porta da fé, entrou para os gentios. Então, claro que aqui o contexto é de salvação, os povos foram salvos, mas a porta da fé não é só uma porta de entrada de salvação, é uma porta de caminhada. A nossa vida da fé tem que estar completamente estabelecida. Nós temos que ser um povo que crê. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, nós queremos a glória de Deus, nós queremos ver milagres aos borbotões. Eu quero ver a glória de Deus em todo lugar. Hoje ainda estava lendo que Paulo, eles pegavam objetos, levavam lá lençóis, que estavam com Paulo, eu não sei bem se eles levavam para o Paulo tocar, ou se eram do Paulo, e levavam para as pessoas enfermas, endemoniadas, e os demônios saíam. Olha aí, pega um lenço abençoado aí. Isso aqui não é universal do reino de Deus, não, gente. É Paulo. E é vocês. E sou eu. Prepare os teus lenços. Não como uma coisa mágica, mas o poder, a unção do Senhor quer se manifestar. Então a porta da fé tem que estar aberta no nosso coração. Eu não espero para esses últimos dias uma igreja derrotada. Uma igreja perseguida. Sim, possivelmente vamos passar por tempos maus, mas isso não quer dizer uma igreja derrotada. Quer dizer uma igreja cheia do fogo, cheia do poder, em que se manifesta, como Jesus estava perseguido, cercado lá em Nazaré, eles queriam matar ele saiu no meio deles, não puderam fazer nada. É assim que vai ser. Talvez alguns vão ser mortos, alguns vão ser torturados, alguns vão ser presos, mas vai haver muito nesses dias, pela porta da fé, a manifestação do Senhor. Essa porta tem que estar estabelecida em todos, não é só para alguns. Deus quer que todos curem os enfermos, todos expulsem os demônios, todos preguem o Evangelho. Amém? Se isso se manifestar em nós, quantos nós temos hoje aqui? Não sei quantas cadeiras, aqui está cheio. 200 cadeiras aí, crianças lá em cima, contando as crianças, está lotado e talvez ainda mais de 200. Imagina essa unção, essa porta da fé aberta em cada um de nós. Todo dia uma pessoa curada, vezes 200, vezes 30 dias, vezes 12 meses, vezes 10 anos. Quem fez o cálculo? Nem eu também não fiz, mas é muita coisa, glória a Deus. E eu joguei baixo, um por dia. Sexta porta, a porta da nossa mente. 2 Coríntios, Jesus multiplica o tempo que eu preciso. 2 Coríntios 11, 13 e 4. 2 Coríntios 11, 13 e 4. Diz assim, Paulo falando para a igreja dos Coríntios: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui eu prefiro corrompida a vossa
mente. Como é que ele vai corromper a mente? A mente tem uma porta, tem um lugar de entrada. O diabo quer entrar na nossa mente, quer corromper a nossa mente, quer corromper os nossos pensamentos, quer corromper os nossos sentimentos, para que nós sejamos como Eva, enganados, corrompidos. O que está ocupando a nossa mente nesses dias? Esse campo de batalha. E todo mundo aqui pode testemunhar que é um campo de batalha a mente, né? Eu não sei se os mais cabeludos sofrem menos, mas a gente que tem um pouco menos, as mulheres talvez não tenham tanto problema, bastante cabelo, o diabo fica enrolado nos caracóis dos cabelos, mas é um lugar de batalha. A palavra diz, 2 Coríntios 10:5, que nós temos que levar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Todos. Com que pensamentos nós nos ocupamos diariamente? Crítica, reclamação, sensualidade, futebol. Quanto tempo o futebol ocupa a tua mente? Me diga, não me diga não. Amados, isso é sério. Quanto tempo nós gastamos escutando Rádio Grenal, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Bandeirante, só para saber do esporte? É tudo as mesmas notícias. Tem uma rádio que fala de futebol, de Grêmio, Inter o dia inteiro. É notícia requentada o dia inteiro, não pode ter tanta notícia. Mas as pessoas estão ali, escutando. A mente delas é o futebol, é o seu time, é pegar um pé do outro. Amados, isso é sério, está impregnado no meio da igreja. A nossa mente está muito ocupada com o Grêmio, com o Inter. Pior ainda quando é com Corinthians, São Paulo, esses outros filhos. Flamengo. Mas é sério. Muito sério. Política, dinheiro. A nossa mente, cada pensamento tem que ser levado à obediência de Cristo. 7ª porta, abram comigo, Apocalipse 3:20. Texto muito conhecido, que às vezes nós usamos, ou é usado para pregar o evangelho. Diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Então usamos isso para a conversão. Pregamos o evangelho, diz, Jesus está batendo a porta do teu coração. Vem, abre a porta, deixa Jesus entrar e ele vai estar contigo. Mas esse texto, por mais que possa usar, e que se alguém se converter com esse texto, glória a Deus, não tem problema. Mas esse texto está falando da igreja. Não está falando do incrédulo, está falando de uma igreja que ficou morna, uma igreja que se achava rica, mas era miserável, pobre, cega e nua. Então, quando o Senhor diz que Ele repreende, no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amam, se pois zeloso, arrepende-te. Ele no 20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. É para a igreja, mas Ele pede para quem abrir? Para a igreja? Não, é para o indivíduo. Se alguém abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, quando a igreja está em dificuldade, quando o grupo na nossa casa está em dificuldade, quando a nossa família está em dificuldade, quem tem que abrir a porta sou eu. Eu posso ser o responsável por resolver o problema de uma congregação com problema, de um grupo caseiro com problema, um grupo de discipulado com problema, de uma família com problema. Nós às vezes esperamos que todo mundo vai abrir a porta.
aquela igreja está sofrendo. Não, o Senhor diz: se alguém, e na pior das hipóteses, se tu não for o instrumento de Deus para mudar aquele lugar, tu vai cear com o Senhor. Então essa porta tem que estar estabelecida, tem que estar aberta para o Senhor. Então não te foque nos problemas da igreja, não é fechar os olhos, tu tem que ver, tu tem que enxergar, tu tem que discernir, mas não para culpar os outros que não estão fazendo, mas para que tu abras a porta. Tu é um instrumento de Deus para mudança na igreja. Oitava porta, a porta que eu chamo a porta da vinda do Filho do Homem. Lá em Mateus 25, o Senhor, na parábola das 10 virgens, chega no momento em que as virgens, 5 virgens nécias vão buscar o óleo, e as 5 sábias, sensatas, estão lá aguardando, e vêm e anunciam: eis o noivo, saí ao seu encontro. E abre-se a porta e elas entram, e a porta se fecha. Essa é uma porta programada para abrir e fechar só uma vez. As outras portas, muitas dessas portas, elas abrem muitas vezes, mas essa porta só vai abrir uma vez, e depois que for fechado, ninguém entra por ela. O que fez que essas mulheres entraram, essas virgens? O óleo. As lâmpadas acesas e tinha óleo. O Espírito Santo, a dependência do Senhor. Nós temos óleo suficiente em nós? Estamos com óleo suficiente para aguardar a vinda do Senhor? Ou nosso óleo vai terminar ali na esquina? Nona porta, e vou encerrar na nona porta, apesar de que essa é longa. A porta aberta para os demônios. Vamos abrir Efésios, capítulo 4, versículo 27. E eu gostaria que cada um de nós estivesse atento, se à medida que eu falei aqui, o Espírito Santo tocou e te mostrou alguma porta que não está bem estabelecida na tua vida, porque nós vamos ter o tempo aqui, depois, para orar, para nos posicionar, para abrir a porta que tem que abrir e fechar a porta que tem que ser fechada, amém? Para nos arrepender de algumas portas que abrimos, nos arrepender de algumas portas que deveríamos ter aberto e não abrimos. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Amados, nós podemos dar lugar ao diabo, senão Paulo não tinha dito isso. Ocasião ao diabo, espaço, uma porção, também é essa tradução. Não dá uma porção para o diabo, não dá um espaço para o diabo, não dá uma ocasião para o diabo. Não quero entrar aqui em discussão teológica sobre qual é a medida da influência dos demônios nos cristãos, mas a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Se diz isso é porque podemos abrir portas para ele. Amados, quando Jesus começou seu ministério na terra, houve um abalo nas regiões celestiais. Até ali, não se ouvia falar de expelir demônios. Vocês vão lembrar: não, mas lá quando Davi tocava a harpa, o Saul ficava melhor. Mas quando ele parava, os demônios o oprimiam. Não houve libertação de demônios de Saul. Saul por fim se suicidou, oprimido pelos demônios, pelo orgulho, pela arrogância. Mas quando Jesus começa seu ministério na terra,
começa o período de expelir demônios. Eles criticaram Jesus, dizendo que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Olha, e Jesus disse: contra esse pecado não tem perdão. Atribuir a obra do Espírito Santo a Beelzebu. Mas Jesus disse: agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado entre vós o reino de Deus. Gente, está cheio de gente endemoniada nessa terra. E há pessoas endemoniadas na igreja ainda. O sinal de que o reino de Deus está crescendo no nosso meio é quando há libertação de demônios. Não que agora toda semana tem que cair alguém aqui, né? Mas se vier um incrédulo, que seja liberto. Que o vizinho seja liberto, que o colega seja liberto. Deus quer manifestar o seu poder, o seu dedo para libertar. No outro texto paralelo diz: se eu, pelo Espírito Santo, expulso os demônios, é chegado entre vós o reino de Deus. Então, expelir demônios era parte do Evangelho de Jesus. Curar enfermos era parte do Evangelho, não era só algo para confirmar, era parte do Evangelho. Agora eu quero citar algumas coisas, não vou poder me estender aqui por causa do nosso tempo e porque queremos orar, mas nós temos como identificar algumas coisas. Nós não somos daqueles que creem que vem demônio em tudo quanto é lugar. Tá? Será que tem um demônio aqui escondido? Olha nessa caixa de som aqui. Tropeçou, é um demônio. Não precisamos ser, às vezes é. Tá? Mas nós temos que discernir. Há coisas que nós precisamos discernir. Todos nós passamos por alguma forma de medo. O medo é um instinto de preservação, certo? Se não tivéssemos nenhuma forma de medo, nós pegaríamos o carro e andaríamos a 200 km por hora aqui na Guilherme Michel. O que ia acontecer? Não vou nem pensar, porque, né? Não, nós temos um instinto de proteção. Não é esse medo que estou falando, todos temos, é uma proteção. Ah, eu não tenho medo de cobra. Ah, eu tenho medo de cobra. Eu não gosto de pegar cobra, eu não gosto de onde tem cobra, cascavel. Tem gente que gosta. Já vi irmão que pega cobra, lá na chácara que pega cobra, assim, tá? Agora, eu não estou apavorado vendo, será que tem cobra nesse mato aqui, não. Um medo sadio, vamos chamar assim. Mas tem pessoas que vivem debaixo de tormento. A palavra diz que o medo produz tormento. Quando o medo está produzindo tormento, nós temos que investigar a origem desse medo. Pode ter muitas causas, mas uma das causas é uma opressão maligna. Então, se tu identifica na tua vida forte medo, constante, permanente até, talvez tu precise ser liberto. A palavra diz que nós não recebemos espírito de medo, de temor. E aqui não está falando de uma coisa simplesmente, está falando de uma pessoa. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra pessoas sem corpo. Carne e sangue está falando pessoas com corpo. Nós somos pessoas com corpo. Os demônios são pessoas sem corpo. Então nossa luta não é contra pessoas que têm corpo. Nossa luta é contra pessoas que não têm corpo. São os demônios. Ódio. Pessoas que se inflamam com ódio terrível, capaz de querer matar alguém. Nós temos um irmão entre nós, não aqui em Canoas, que passou por um processo desse.
que era um demônio que oprimia, não que ele tinha ódio, mas porque um antepassado dele matou, foi um assassino, e havia uma enfermidade que oprimia. Parece que não tem relação. Mas no dia que ele trouxe aquilo à luz, os irmãos oraram, nunca mais ele ficou debaixo daquela opressão de enfermidade, uma enfermidade que nunca curava. Mentira, mentirosos compulsivos. Há pessoas que mentem na igreja. Mentira é pecado, tem que se arrepender, como qualquer outro pecado. Mas tem pessoas que mentem descaradamente, estão dominados pela mentira, contam histórias. Sabe aquelas histórias que tu está vendo que aquilo não pode ser verdade? Contam, eles mesmos acreditam que é verdade. E muitos são crentes. Impureza, domínio da mente com pornografia, com impureza. Nós vivemos uma sociedade que está cheia disto. Aonde tu passa tem sujeira, tem imundície. Tu quer ver um programa infantil, tem impureza. Somos bombardeados. Mas o que nós fazemos? A palavra diz fugir da impureza. Mas quando isso está nos controlando, muitas vezes há um demônio ali. Já tive experiência de ver isso, pessoas que amam o Senhor, dominadas por isso, serem libertas de demônios, saírem e da pessoa chegar a babar. Isaías fala sobre o espírito angustiado. É claro que às vezes nós podemos passar por alguns momentos difíceis, com certeza, e passamos por muitos, né? Mas há um espírito de angústia. E quem vive debaixo desse espírito de angústia precisa, com certeza, ser liberto. Rejeições. Quantas vezes nós aprendemos isso e ministramos nos retiros de cura, né? Quase todos, se não todos nós passamos por uma forma de rejeição. E ainda sofremos, né? Às vezes somos rejeitados e às vezes rejeitamos outras pessoas até sem saber. Isso é o do dia a dia. Temos que aprender no Senhor a andar em vitória. Mas tem pessoas que a rejeição foi tão violenta que Satanás conseguiu dominar aquela pessoa, e toda a vida dela está baseada em rejeições. A sua palavra cura, sua palavra limpa, mas às vezes, junto com isso, tem também uma ação demoníaca. Quem se envolver na feitiçaria, um dia estávamos com uma pessoa, e ela começou a compartilhar conosco algumas coisas, e disse que ela via vultos, ela discernia, ela entendia que aquilo era um discernimento do Espírito Santo, porque ela era convertida, mas ela entendia, ela via que tinha uma ação maligna, então ela via vultos, ou alguma coisa parecida. Então começamos a orar e ministrar, e o Senhor foi mostrando a origem daquilo na vida dessa pessoa. E naquele dia, quando essa pessoa orou e entendeu que aquilo eram demônios que estavam oprimindo, que não era discernimento espiritual, nunca mais ela ficou debaixo dessa opressão. Então, se tu te envolveu nas trevas, na feitiçaria, às vezes ainda o diabo está tentando pegar a tua vida. Ou se tu te submeteu à imposição de mãos indevidas. Hoje está cheio de técnicas curativas com imposição de mãos. Não estou falando de imposição de mãos de cristãos, estou falando de imposição de mãos malignas. Tu fica
sujeito aos demônios. Ah, mas é só uma... Cuidado. É só uma energia, é só uma massagem, é só uma... Não estou falando, tem massagem normal, né? Cuidado. Amados, não falei das 12 portas, falei de 9, né? Tá bom, 9, né? Mas Deus quer estabelecer essas portas, abrir ou fechar algumas portas nas nossas vidas hoje aqui. Começa no individual, restaurando os muros, começa com a última parte que foi feita, as portas, é individual. Amanhã nós vamos ver aquilo que ataca a igreja de forma coletiva. Então quero te desafiar aqui, e junto com o presbitério, com a liderança, a fazer um apelo hoje. Deus quer manifestar a sua glória. Não tenho dúvida disso, que nós vamos experimentar dias gloriosos. Eu não espero menos do que isso. Não estou satisfeito com o que alcancei. Eu quero ver a glória do Senhor, eu quero ver o poder do Senhor. Eu quero ver as coisas acontecendo com muito mais facilidade do que hoje nas conversões, nas curas, nas libertações, nos milagres. Amém, amados? Mas se nós precisamos, em primeiro lugar, acertar essas portas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas se as portas estão abertas, ou se as portas não estão bem estabelecidas, nós estamos dando lugar aos adversários. Ele vai nos roubar a alegria, e a glória do Senhor vai demorar para se manifestar. Então, amado, se tu escutou essa palavra, recebeu do Senhor, e identificou que uma dessas portas, seja porque tu ainda não entrou na porta estreita, seja porque o pecado está batendo a tua porta e tu está titubeando, seja porque tu está seguindo outros pastores que não o bom pastor, a porta das ovelhas, seja porque a porta da fé está vazia no teu coração, tu perdeu a fé, está cheio de incredulidade, seja porque a porta do teu quarto não está sendo, o teu quarto não está sendo ocupado pelo teu tempo com o Senhor, seja porque a tua mente tem tido espaço para Satanás, para mentiras, para enganos, seja porque a porta da fé está fechada para crer nos milagres, no poder de Deus, seja porque tu está olhando muito para os problemas da igreja, do grupo, da família, e não está sendo aquele que está abrindo a porta para o Senhor, seja aqueles que não estão com óleo suficiente para permanecer até o fim, ou aqueles que de alguma maneira têm dado lugar ao diabo. Eu te convido, eu te convoco para vir aqui na frente, se o Senhor te tocou, se o Senhor mexeu contigo e que tu quer corrigir isso na tua vida. Deus quer que tu seja pleno de alegria. Eu sempre gosto muito de receber uma bênção do Eduardo, é a bênção da alegria. Ele sempre nos profetiza, não sei para vocês, mas para mim, alegria, alegria, alegria. Coisa boa, Eduardo. Continua profetizando na igreja alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas se tu está sem alegria, amados, vem aqui na frente hoje. O Senhor quer restaurar. Se o espírito maligno está te perturbando com morte, com suicídio, vem fechar essa porta para ele essa noite aqui, em nome de Jesus. Eu vou pedir que os músicos venham aqui. Enquanto nós oramos em línguas, quem quiser venha aqui, que nós queremos orar juntos pela tua vida. Shila barashok helamatala manderekaye. Gristele mombele helemekitele mombele kaye. Grobele mandala hala barabaye tanda.
Grobere biandolo shudi belandara naye. Grobele mandara marabarabaga. Gripo halemambele kitelemambele belemacho. Vem, ó Espírito Santo, sobre nós. Vem ministrar aqui, Espírito Santo, sobre nós. Shila makanda lamandolo mohoye. Greva lascombri ramandoro yambrostobran. Que lemambele cai. Vem, Senhor, com a tua unção. Vem com a tua palavra que produz em nós arrependimento. Vem com a tua palavra, Senhor, que produz em nós vida, Senhor. Essa é uma noite especial para nós fecharmos portas ou abrirmos portas conforme é necessário, Senhor. Tu queres romper as amarras desta congregação. Ó Senhor, e nós queremos ser os primeiros a nos dispor diante de Ti. Em nome de Jesus. Venha, Senhor, sobre nós, sobre cada um agora. Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos leva depois para uma alegria completa. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de mudança, hoje é dia de fé, hoje é dia de decidir seguir o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus. Shela bala banana, dede dana, shula manda la baye.